confesso para vocês, tudo bem, vocês podem falar que, Romano, você é meio bairrista, você gosta de A ou B. Eu tô numa expectativa gigante pro futebol mineiro 2023. Até cheguei a fazer uma coluna há um mês atrás, uns 2 meses atrás sobre isso. Dos 12 times classificados que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Mineiro, 8 tem calendário cheio. E 8 disputando competições nacionais. Porque a gente tem Atlético, Cruzeiro e América na Série A do Brasileiro. Nós temos o Tombense representando o futebol mineiro na Série B. O Pouso Alegre representando o futebol mineiro na Série C. E temos Atlético, Caldense e Democrata de Valadares na Série D. E vários deles disputando a Copa do Brasil. E aí, eu tenho expectativa, e quero saber a opinião de vocês, se poderemos ter um dos melhores campeonatos mineiros, tecnicamente falando, dos últimos tempos. Nath. A expectativa é que sim, Romano. É claro que a participação das equipes mineiras nas competições em nível nacional, e a gente viu a campanha do Pouso Alegre, né? Chegando à final da Série D, conseguindo acesso agora à Série C, e não ficou com o título por pouco, porque realmente um time muito organizado, já tinha dado mostras disso durante a disputa do estadual, o próprio Atlético, o Tombense, que fez uma Série B muito honesta, acima das expectativas. É claro que o principal objetivo... Chegou a beliscar G4, né? Sim, o principal objetivo, isso que eu ia destacar, sempre foi permanecer, né, na segunda divisão, porque era o primeiro ano que o Tombense estava disputando ali a Série B, um nível de competitividade muito maior do que tudo que ele já tinha disputado na sua vida, mas além de conseguir permanecer, beliscou o G4, brigou lá em cima, terminou, é verdade, a competição, a tabela mais embaixo, porque o torneio é muito longo, né? O campeonato é muito longo, o Tombense sofreu com desfalques, com a questão física, porque o calendário é apertado, os jogos são muito em cima um do outro, são pouco tempo de treinamento, especialmente para o Tombense, né? O Pivete esteve aqui quando ainda era treinador do Tombense, só de viagem para o Rio de Janeiro, que é onde pega o voo para ir então para o destino do jogo, são praticamente 7 horas, então são 14 horas por jogo, só para ir e voltar do aeroporto. Isso é muito desgastante num calendário que você joga na quarta, então chegavam em tombos na quinta, no sábado já tinha que viajar de novo, então praticamente treinavam um dia. Tudo isso tem que ser levado em consideração e por isso que a campanha do Tombense foi tão bonita de acompanhar e todos os elogios ao trabalho do pessoal lá. Então, por causa disso, a expectativa. Existiu-se um momento, Romano, em que você tinha os times da capital, sempre muito favoritos, aí você pegava um time do interior, que geralmente você colocava alguma expectativa nele, porque tinha contratado algum jogador medalhão, porque tinha vindo alguém que já jogou no Atlético, ou no Cruzeiro, ou no América, que estava lá agora, muitas vezes já caminhando para a reta final de carreira, aí você falava, fulano pode surpreender, tem jogador tal, tem peça tal, tem um treinador mais conhecido. O restante você sabia que era para cumprir tabela. E hoje você tem um campeonato mais equilibrado, ainda com muita disparidade entre Atlético e os demais principalmente, mas ainda muita disparidade dos times da capital de um modo geral para os do interior, mas com mais possibilidade de um campeonato um pouco mais emocionante. E ainda tem o aperitivo, assim, de ser um campeonato diferente em 2023, né, Romano? Com essa mudança, um grupo contra o outro. Então, acho que isso tudo pode incrementar a disputa, diminuindo datas, que vai favorecer também, eu acho, todos os times para se prepararem melhor, para terem um intervalo de descanso maior entre os jogos. Eu tô com expectativa de que aquele momento da classificação, que você sempre coloca os 3 da capital e uma surpresa, eu acho que você pode ter uma fase classificatória com mais emoção, talvez 2 times do interior beliscando, como foi nesse próprio ano em que o América acabou ficando fora da fase final. Eu vou deixar Alexandre por último, que é o que mais conhece de futebol estadual aqui. Ale, até com a visão de quem vem de fora, e você trabalhou muito o Campeonato Paulista, né? Que é o campeonato estadual de melhor nível. Eu até considero o Campeonato Paulista um nível melhor que a Série B do Campeonato Brasileiro, tecnicamente, e só perderia para a Série A do Brasileiro. Mas o fato de termos 8 das 12 equipes que disputam o estadual em competições nacionais,
Isso força, obviamente, você melhorar o seu elenco, melhorar o seu time. Você acha que a gente pode ter um campeonato tecnicamente mais elevado do que foi nos últimos anos? Eu não tenho dúvida disso, por vários motivos aí que a Nath já destacou, né? Tempo de preparação. Tem uma coisa que me chama muito a atenção e isso mostra a evolução não só técnica, né? Mas eu acho que de estrutura mesmo, de pensamento das equipes. Você investir na base, você investir no trabalho, você estruturar o seu clube. Muitas vezes até como SAF, né? Inclusive aqui em Minas, é muito mais importante, talvez não traga uma mídia direta, né? Imediata, mas é muito mais importante do que você trazer 2 ou 3 jogadores que estão ali próximo do seu final de carreira. Você trabalhar o seu grupo, você ter ali uma base, você ter jogadores que você mesmo formou, que você trouxe jovem, que você trabalha no dia a dia, treina no dia a dia, eu acho que é muito mais importante. Então, além desse processo das equipes um pouco menores, de terem um calendário cheio, eu entendo que os 3 favoritos ali que devem brigar pelo título estão mais fortes no ano que vem do que estiveram nesse ano. Então, se pegar o Cruzeiro, acho que dispensa você fazer comparação. O Cruzeiro está contratando jogadores da Série A, jogadores que estão acostumados a jogar jogos gigantes, aí, jogos importantes. O Atlético, na minha visão, vai ser melhor no ano que vem do que foi nesse ano. E o América, cada ano que passa, para mim ele tá melhor. Embora tenha, eu não consigo esquecer, porque eu tava lá no Indepa, né? A bobeira que deu contra o Dragão, o Atlético Goianiense na última rodada do Brasileiro, tinha tudo para garantir de novo uma vaga na Libertadores, deixou escapar, mas vai se solidificando como uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso dá confiança, isso faz com que você traga jogadores mais importantes, sabe? Que você deixe o trabalho realmente mais sólido mesmo. Então, eu não tenho dúvida que vai ser um campeonato mineiro muito legal. Alexandre Simões, puxar pela sua memória privilegiada. Acho que nós nunca tivemos tantos clubes disputando a primeira divisão do Mineiro em competições nacionais, né? Ô, Romano, com certeza. A gente pega aí 8 de 10, né? Porque o Ipatinga e o Democrata de Sete Lagoas, eles jogaram o módulo 2. Então, bom, bem lembrado. Eles não tinham como participar de competição nacional nesse ano, porque eles jogaram a segunda divisão do Mineiro, né? Aliás, participar no ano que vem, mas como eles jogaram a segunda divisão do Mineiro, então de 10 clubes do Campeonato Mineiro de 2022 que poderiam disputar uma competição nacional em 2023, 8 deles, 80%. É um número muito, muito elevado. Sem contar que os 2 times que subiram, por mais que os que caíram sejam gigantes, o Berlândia e o RT, são 2 grandes clubes do futebol mineiro, mas sobe Ipatinga, que na era Mineirão é o único clube do interior realmente campeão mineiro numa competição com o Atlético e Cruzeiro participando, e América, porque a Caldense é a campeã mineira de 2002, mas foi uma edição sem os clubes da capital e o Mamoré, que estavam jogando a Copa Sul Minas. Então Ipatinga ganha a final de 2005 do Cruzeiro dentro do Mineirão, o 2-1, né? Perde a de 2006 pro Cruzeiro e perde a de 2010 pro Atlético. E o Democrata de Sete Lagoas também é um clube que faz parte da história do futebol mineiro, já foi vice-campeão mineiro do América. O último campeão do torneio início. Sim, em 2006. 2006. E em 57, vice-campeão mineiro do América na última edição do Campeonato da Cidade, que a Federação Mineira equiparou com o Campeonato Mineiro e de forma justa. Tinha que ser isso mesmo. Então, Democrata de Sete Lagoas também é um clube de muita história. Tem a Arena do Jacaré, que faz parte da história do futebol mineiro. A gente viveu lá por muito tempo, enquanto o Mineirão e o Independência eram reformados. O que eu vejo do Campeonato Mineiro, o Romano, e a partir desse momento do sucesso dos clubes do interior em competições nacionais, tá? É que eu acredito que o grande desafio que a gente tem relacionado aos clubes do interior, depois desse desempenho bom deles, de conseguirem jogar Série B, Série C, Série D, né? A bela campanha que o Tombense fez, a gente pode se recordar. O Tombense no ano passado chegou a brigar por G4 da Série B, né? O Pouso Alegre foi vice-campeão da Série D. Mas eu acho que o grande desafio, Romano, e aí precisaria ter uma participação de América, Atlético e Cruzeiro nisso, é o quê? É que os clubes do interior de Minas Gerais, eles possam voltar a ser, e aí eu acho que é até interessante que vocês possam falar, mas principalmente o Ale, que viveu muito a realidade de São Paulo, é que os clubes do interior de Minas Gerais, eles possam voltar a ser, tá, reveladores de jogadores e que possam servir a América, Atlético e Cruzeiro.
Tem muito tempo que a gente não consegue isso, tá? E, como você falava do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista é um grande celeiro de jogadores ainda. E eu acho que, de repente, América, Atlético e Cruzeiro abrirem um pouquinho de mão da cota de TV do Campeonato Estadual para beneficiar o interior, mas, por outro lado, ter um processo que eles tenham prioridade nos jogadores revelados lá, poderem ser utilizados por eles, pode ser um experimento interessante, tá? Porque a gente percebe que o futebol paulista ainda se abastece muito dos jogadores do interior e até o gaúcho também. E em Gaúcho tem muito isso. Isso. E em Minas Gerais, a gente não consegue isso mais. Do interior abastecer os clubes que jogam Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é o grande desafio. Depois desse bom desempenho que eles vêm tendo em competições nacionais, agora eles voltarem a fornecer bons jogadores para os clubes da capital, Romano. Aliás, os times de Minas têm fornecido, mas para fora, né? Raul Gustavo, que o Cruzeiro está trazendo. O Alisson, que o Cruzeiro está trazendo da Ponte Preta, jogou o Mineiro pelo Atlético. E o Raul Gustavo, se eu não me engano, jogou pelo módulo 2 ou segunda divisão do Mineiro, passou pela segunda divisão do Mineiro, sequer foi observado, né? O Formiga, agora que o Cruzeiro contratou também, passou pelo Coimbra, né? Jogou pelo Coimbra. E aí não foi observado. Mas tem um detalhe, já que a gente falou de Campeonato Paulista, ô Alê, tem um clube que tem chamado muita atenção pela gestão, que é o Mirassol. E o Mirassol vendeu um jogador, o São Paulo vendeu um jogador que contratou dele, e ele construiu um CT com isso, né? E tem sido até o Ituano também, tem um trabalho interessante. O Gabriel Martinelli, por exemplo. Por exemplo, né? Se você ter uma ideia. O Bragantino, que é o Red Bull também. Então, assim, São Paulo, para esses times, até porque não tinha muita saída, né? Ou esses times tomavam um caminho mais profissional e de parcerias, né? Ou se não, eles iam acabar mesmo, não tinha como. E então isso já acontece, esses movimentos já acontecem, como acontece também agora em Minas. E tem uma coisa também da SAF, né? Porque eu acho que quando você tem uma administração mais amadora, assim, né? Menos profissional, às vezes você esbarra no sentimento do dirigente ou do jogador. E o dirigente ou o jogador, invariavelmente, quando tá aqui em Minas, o sonho do cara é jogar no Atlético, no Cruzeiro, né? Ir pro América e tal. E com a SAF não tem mais isso, né? Então é muito comum, por exemplo, os jogadores hoje de 18 anos, de uma equipe dessas que trabalha muito para base, né? Para revelar jogadores, o cara não jogar no Brasil. A gente já vê quantos casos que a gente vê de jogador que não joga no Brasil. Quantos jogos como profissional no Brasil? Nenhum. Porque você já tem uma ponte direta, porque é o objetivo, né, de você rentabilizar, você conseguir fazer um investimento forte, mas você ganhar dinheiro em cima disso é muito comum. Você vai procurar a ficha do jogador, jogou aonde? Não, aqui ele não jogou, não. Né? Então isso eu acho que cada vez mais faz parte da nossa realidade. Você falou em SAF, e aí, Nath, é um caminho sem volta até para os times do interior? Por exemplo, nós tivemos o Atlético, que foi o primeiro time do interior de Minas a se transformar em SAF. Depois disso, nós vimos o surgimento de vários, se bem que o Boston City da minha cidade já tinha sido fundado como SAF lá atrás. Mas aí esse ano nós tivemos o Itabirito e o Norte Esporte subindo para o módulo 2 e duas equipes que também são SAF. O Coimbra já é uma SAF. É um caminho sem volta também para o futebol do interior mineiro? Ao meu ver, sim. Até porque a gente sabe que os times do interior têm muita dificuldade para se manterem, né? Porque não entra tanto dinheiro de premiação, para não dizer nenhum. Porque muitos lutam para conseguir disputar o campeonato estadual e aí depois, às vezes, só tem isso de calendário. O que a gente está vivendo agora, de ter vários clubes com calendário cheio, é uma novidade, né? É algo que não costuma ser a regra, vamos dizer assim, e tomara que passe a ser. Mas premiação não tem. Bilheteria, os estádios pequenos basicamente enchem só quando os grandes da capital vão jogar lá. Então, há uma série de entraves financeiros para um clube do interior se estabelecer e ter condições, inclusive,
de contratar jogadores, de ter um time minimamente competitivo, para daí inverter a regra, né? Mudar o jogo e aí se consolidando. Então, acho que é um caminho sem volta, tanto para os clubes maiores, dos grandes centros, quanto para os clubes do interior. Os clubes como o Cruzeiro, veem também na SAF uma possibilidade de recuperação no sentido das dívidas, que já são times que têm dificuldades, para além de aumentar o seu poderio financeiro, se estabelecerem melhor no quesito dívidas. Para os times do interior, é mais para ter mais poder de investimento. E aí tem uma questão que eu acho que é um ganho para quem é do interior, para quem é da capital, para quem é pequeno, médio ou grande, que a SAF traz, que é a profissionalização do futebol. É você colocar nos cargos estratégicos, nos cargos de gestão, pessoas que realmente conhecem do que estão fazendo. E não um cara que é torcedor, e aí tem toda aquela questão sentimental ligada ali, e nem sempre o cara conduzido por isso consegue tomar boas decisões. A gente viu vários exemplos por aí, dentro e fora de Minas Gerais. Então, acho que você colocar as pessoas certas nos cargos estratégicos, pessoa que vai escolher seu treinador, o cara que vai ser seu diretor de futebol, que é quem vai decidir o perfil dos seus jogadores para fazer a contratação correta, o cara que vai pensar o seu marketing para aproximar mais do seu torcedor, para trazer mais verba para o seu clube. Acho que tudo isso é muito benéfico e é algo que está vindo junto com a SAF. Alexandre, é algo inevitável também para o interior se transformar em SAF? Ou você acredita que muitos clubes, eles, ao invés de transformar em SAF, nós teremos clubes sendo criados como SAF? Eu citei esses aqui, desses todos, só o Atlético é um clube que já existia e se transformou em SAF. Porque Norte Sport, Itabirito, Boston City foram times criados a partir do zero. E é interessante, né, Romano, porque assim, né, a lei da SAF, e a gente fala isso sempre, não é calote, né? A SAF, ela tem regras para poder pagar as dívidas das associações, por mais que ela comece, né, mas parte do que arrecada precisa ir para isso e precisa atingir metas, essa coisa toda. Os clubes do interior, muitas vezes, a gente tem estruturas muito boas, como a Caldense, por exemplo, tem uma boa estrutura, o próprio Democrata de Sete Lagoas. A gente tem clubes muito tradicionais, como o caso do Vila Nova, a gente tem o próprio Democrata de Sete Lagoas, que a gente acabou de falar aqui. Então, é um processo, Romano, que depende muito da questão do investidor, porque não são marcas, tá, do tamanho dos grandes clubes da Série A, que vários deles aí já estão com investidores. E existe o retorno comercial muito grande, cotas de TV muito grande. O que acontece é que esses investidores que buscam essas equipes menores, tá, o objetivo principal é o quê? É tentar ser o que o Mirassol é tentar ser o que o Ituano é, de revelar, tá, para vender e a partir daí lucrar. Eles não estão lá para tentar vender com projeto de marketing, com força de camisa, com sócio torcedor ou com público em jogo. Então, é sem dúvida uma situação um pouco mais complicada. É mais difícil para esses clubes conseguirem uma SAF, tá? A partir de uma organização, e aí eu acho que até as entidades precisam participar disso, aí no caso da federação, e dentro desse projeto que eu coloquei, desse processo, né, de os clubes do interior tentarem revelar mais, eu acho que até para Atlético, Cruzeiro e América pode ser interessante que os clubes do interior tenham mais força como formadores. E a partir daí, tentar se criar um cenário de prioridade para eles. Então eu acho que é todo um processo que agregaria demais ao futebol mineiro. Em São Paulo é muito mais fácil, primeiro porque o poder financeiro é muito maior do interior de São Paulo. E isso permite que os clubes sejam muito mais organizados, e quem tem uma organização melhor sai na frente, sem dúvida nenhuma, na busca por esse parceiro, que na verdade é a SAF. Mas em São Paulo ainda tem um incentivo, que é a chamada Bezinha, né? Ela só pode jogador até determinada idade, né? Até para forçar a revelação. Isso ajuda muito, né? Porque aí você tá dando prioridade para os jogadores mais jovens, você torna realmente a competição uma vitrine. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, como é que era feito antes? Como é que os clubes, sem essas receitas aí que
o Simões e a Nath falaram, como é que ele sobrevivia? Já era uma semi-SAF. Você pega um empresário que tem ali seus 7, 8 jogadores, ele enfiava esses caras no time, pagava o salário de todo mundo, esses 7 caras tinham que jogar, comprometia todo o trabalho. Sim. Então, assim, já era uma coisa. Só que aí o dono da SAF era o empresário. Teoricamente, né? Não nesses modos, evidentemente. Eu estou aqui só fazendo uma comparação de como funcionava. Era muito comum. Aliás, em time profissional, time grande, era muito comum chegar o empresário e quando está chegando perto de 3 meses de atraso de salário, falar assim, olha, eu vou salvar, quanto você precisa aqui? Eu vou salvar você. Eu quero 50% desse, 30% desse, e impondo condições e contratações, sabe? Então, você ficava refém desses caras. Hoje não. Hoje, muitas vezes, muitos clubes têm essa condição de profissionalizar o trabalho, que eu acho muito mais saudável. Eu também acho que é um caminho sem volta, sabe? Essa transformação de SAF. E eu espero realmente, e aí vou dar meu pitaco, nem deveria não, mas vou dar meu pitaco aqui. Que eu estou na expectativa muito grande de que realmente o Campeonato Mineiro 2023 será um nível técnico melhor. E há um ganho nisso também. Não só o fato dos times investirem, há um ganho técnico no campeonato, que você força as equipes a melhorarem e já pode servir de um teste, um pré-teste. Porque a gente tem sempre falado o seguinte, para que disputar o Campeonato Mineiro se chega no Brasileiro, o negócio é diferente, o nível é diferente. Quem sabe agora com um nível diferente do Campeonato Mineiro, não seja tão abissal assim essa diferença, né? Porque a gente sempre falou que... E tem a qualidade dos gramados também, né? Mas embora a gente perceba uma irregularidade muito grande dos times do interior. Por exemplo, esse Pouso Alegre, que fez uma grande Série D, quase caiu no Mineiro. Foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Tombense, né, que foi vice-campeão de 2020 com o Atlético, viveu muita instabilidade. O Boa Esporte, né, que já foi o Tombense e que já foi o Ipatinga, né? Acaba que o interior mineiro tem essa característica, né? O Boa Esporte vive muita instabilidade, né? Então, o Boa acho que tá no módulo 2, né? Isso. E o Boa já foi a grande força do interior mineiro. Então, essa instabilidade é um desafio para esses clubes, né? Qual Pouso Alegre a gente vai ter no Campeonato Mineiro, né? O Pouso Alegre que fez uma grande Série D, contando com um apoio impressionante do torcedor, né? Lotando o Manduzão, né? Ou o Pouso Alegre que penou no Campeonato Mineiro deste ano para poder permanecer no módulo 1. Então essa instabilidade. Agora, isso tudo, Romano, é fruto principalmente da questão financeira. Existe um abismo nas cotas de televisão, claro, Atlético, Cruzeiro, são as atrações do campeonato, depois vem o América, um time de Série A de campeonato brasileiro, só que eu acho que eles abrirem mão um pouquinho, tá? Para eles é muito pouco, e para o interior representa muito, e pode melhorar não só o nível técnico do campeonato, como essa questão da revelação de valores. E aí eles poderiam usufruir disso se isso tudo fizesse parte de um projeto do futebol mineiro. Não simplesmente o repasse do dinheiro, entendeu? Um projeto de formação de jogadores, porque aí isso poderia ser inclusive regionalizado, né? Porque tem clubes do sul de Minas, tem clubes do Triângulo, tem clubes de todas as regiões. Diminuiria custos demais da conta. E poderiam virar uma espécie de polos ali de revelação, de formação de jogadores. E um detalhe interessante que o Ale acabou e citou antes, que é em relação a gramados. Em São Paulo há muito tempo que é exigido gramado. Se seu estádio não está em condições de receber o público e receber o futebol, o time pena. Ele tem que jogar fora, num outro estádio, enquanto não melhora o seu. Aqui a federação tomou as rédeas de alguns campos que historicamente tem os gramados piores de Minas Gerais. Nós vamos para o intervalo, mas deixa a sua opinião aí. O que você acha do Campeonato Mineiro? Você acha que com 8 de 10 clubes, né, disputando séries do Campeonato Brasileiro, vai melhorar tecnicamente? Essa ideia do Alexandre de os clubes da capital diminuir um pouco a boca ali na grana para deixar para os times do interior, em compensação, ter certa prioridade na contratação de revelações.